Todo ano, milhares de pessoas fazem as malas com um sonho e um medo do mesmo tamanho. Do outro lado do oceano, existe um homem que decide se esse sonho vira realidade ou processo. Ele já viu famílias se reencontrarem e já viu famílias separadas por uma simples assinatura. Só que agora, as regras mudaram e o jogo ficou mais duro do que nunca. A pergunta de hoje é simples. Quando a lei diz que não, o que sobra para quem só queria recomeçar? É o que vocês vão descobrir neste episódio. Antes de começar esse episódio, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Toda história que você vai assistir aqui começou muito antes dessa conversa. Começou quando alguém tomou uma decisão, a decisão de deixar a própria terra, a decisão de recomeçar, a decisão de construir uma nova vida em Portugal. Mas quem já passou por isso sabe, nem sempre coragem é suficiente. O caminho também exige orientação. E é por isso que cada episódio do Linha de Corte tem o apoio da D. Rodrigues Solution, uma empresa especializada em assessoria migratória que acompanha pessoas e famílias desde o planejamento do visto até a regularização da vida em Portugal. Mais do que tratar documentos, ajudam pessoas a atravessarem uma das maiores decisões da vida delas, com segurança, estratégia e responsabilidade. Porque uma decisão importante merece ser acompanhada por quem entende o caminho. Agora, vamos conhecer a história de quem encontrou a sua própria linha de corte. Primeiramente, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. É uma honra enorme estar com você aqui, meu parceiro, meu amigo. E eu queria já começar metralhando com uma pergunta aqui, tá? Me traz uma foto mental do primeiro dia que você pisou em Portugal. O que é que você estava pensando? O que é que você estava passando? Como é que foi essa experiência? Bom, agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar desse episódio, né? Na linha de corte. Legal. Obrigado, tá? E respondendo a sua pergunta, para mim, é assim, como todo e qualquer imigrante, é como estar num barco sem remo, sem qualquer ferramenta para chegar em algum lugar. Sim, é um cenário de né? totalmente incerteza. Uhum. Essa é a vida de um imigrante, infelizmente. E você veio sozinho? Veio com a família? Como é que foi? Vim com a minha namorada na época, hoje, né? A minha futura esposa, vou casar. Ah, legal, Então, legal, muito bom, parabéns. Obrigado. E os meus sogros chegaram também 3 meses depois da nossa entrada em Portugal. Uhum. E pronto, foi realmente um cenário de dia por dia, sem saber sem ter o que planejar. Muita incerteza, mês né? seguinte, enfim, é a vida de imigrante. Uhum. E como é que surgiu essa ideia de você largar? Eu não sei como é que era a sua vida no Brasil, mas de sair do Brasil e vir para Portugal e migrar, que é uma loucura essa vida de imigrante, como você falou, né? Então, o que você abandonou no Brasil para vir para Portugal e como que essa ideia surgiu? Olha, quando eu era advogado no Brasil, então trabalhava num escritório de contencioso em São Paulo, trabalhava muito, combinava também com outras atividades profissionais e não estava vendo uma vantagem de me doar tanto, de ser uma força de trabalho e não ter uma contraprestação devida, né? Tem um reconhecimento. Exatamente. Né? E a partir disso eu tinha uma intenção, num primeiro momento, de ir em definitivo para São Paulo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, esqueci de dizer. E pronto, a minha então namorada tinha uma ideia de ir para Portugal e segundo mês de relacionamento ela fez a proposta. Segundo mês de relacionamento? Uma doida. Exato. Então, eu aceitei prontamente, justamente porque... Dois malucos, né? Exato. No segundo mês eu topei a ideia e a partir de então
nós planejamos, fizemos um planejamento, né, imigratório e deu super certo. Não foi na loucura, né? Vocês vieram tudo planejado Não, também. nunca tinha juntado nenhum valor financeiro. A partir daquele momento da decisão, comecei a juntar um valor, né, para poder aplicar um visto, para poder estar em Portugal e pagar uma renda. Sim, sim. Enfim, tudo que é o básico, né? Uhum. E pronto, a partir disso, a partir de todas as peças, viemos e sofremos, resistimos, sofremos mais um pouco e estamos aqui até hoje. E Legal, cara. Muito legal. não, Lá era no Rio, você era do Rio, mas você trabalhava em São Paulo, não é isso? exato. E qual que era a área? Porque a advocacia tem diversas áreas, né? Qual que era sua área lá no Brasil? Atuava na área trabalhista, aqui a gente chama comumente de laboral. Laboral, né? Num escritório contencioso para a empresa. Então, era isso. Trabalhava home office e muitas das vezes tinha que ir para São Paulo presencialmente para fazer audiências e tudo mais. E família, o que você deixou lá? Família, amigos, que sempre tem laços que a gente acaba soltando no Brasil, para o imigrante passa por isso, né? Eu mesmo deixei mãe, pai, 2 filhas lá, irmãs, sobrinhos, enfim. Eu já era um pouco mais desagarrado da família, porque eu sou de João Pessoa e era policial no Ceará. Então eu saí de casa, da casa da minha mãe, para lá pro Ceará com a minha esposa. Meu filho depois nasceu, inclusive meu filho nasceu algo curioso. Ele nasceu no dia da formatura da polícia. Uau. O tempo que eu tinha eu tava marchando e ela tava no hospital, na maternidade. E o tempo que eu tenho de polícia, que eu tive de polícia, ele tem de idade hoje, né, que seria os 8 anos. E aí eu saí da casa da minha mãe, dos meus pais, fui para Fortaleza, para o Ceará, fui trabalhar lá. E assim, eu já era meio desagarrado um pouco da família, não sofri tanto assim. Eu sei que tem muita gente que é muito apegado à família, até a cachorro, enfim. E quando vem e migra, passa uns maus bocados, porque tá longe das pessoas que ama, né? Você, assim, como é que foi essa tua questão? Porque seus sogros estão aqui, Sim. né? Mas aí, como é que tá o resto da família, seus parentes lá? Você sofreu muito com isso? O pessoal lá também sofreu muito? Como é que ficou? Como é que foi essa situação? Olha, até tenho que agradecer os meus sogros, tá? Porque desde o primeiro momento eles sempre foram aqui uma fortaleza para mim, um apoio, uma rede muito forte de apoio. Muito bom. Então, eu não me esqueço, por exemplo, do meu primeiro Natal sem minha mãe, tá? Então, que é uma dor, assim, para mim, muito grande. Olha, ser imigrante assim, para quem tem um apego com a família, é uma decisão muito difícil. Até hoje, sinto saudade, sinto dor, reclamo da ausência da minha família em Portugal. Foi duro, o planejamento no Brasil, por ter a noção, por ter um entendimento de que aquela relação mudaria totalmente. Foi A duro distância, né? a partida, a chegada, o início, o meio. E até hoje, para mim também, continua sendo difícil estar longe da minha família, da parte da minha família que hoje também tem uma família em Portugal. Então, não é fácil, não é fácil. E como é que eles estão lá sentindo tudo isso? Como é que... Você deve falar com eles quase todos os dias, né? Sei Claro. que tem a correria, mas eles sentem muito. Você sente assim, caramba, eles sentem falta. Não sei com qual frequência você vai pro Brasil matar essa saudade, mas como é que eles estão lá? Eles estão bem? Gostaram da tua decisão? Você acha que, pô, dava para trazer eles, não dava? Qual que é a sensação que você tem de imigração para deixar a família e ver como eles estão hoje? Bom, acredito que quem ficou tá bem atualmente, não acho que não há nenhum problema, mas é até difícil dizer, porque como a gente não tá lá, e às vezes uma chamada de vídeo,
uma ligação, não traduz o É que é verdade. realmente o que as pessoas sentem. Enfim, a gente, por exemplo, como imigrante, a gente muitas das vezes tem algum problema, saiu da empresa, poxa, teve uma briga e para nossa família que está lá no Brasil, a gente só quer dizer que está tudo É bem. verdade. Enfim, é É isso. verdade, eu passei por isso também. Assim, é complicado. Por exemplo, quando eu cheguei, minha mãe perguntava muito: tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem? Eu acho que você passou por isso também. E às vezes eu, sei lá, tava sozinho, tava querendo já voltar já, e eu dizia: não, mãe, tá tudo bem. Tá, né? A gente sabe, tentava fazer aquela manipulação para não deixar eles preocupados lá, né? Aqui, Valber, aqui, quando você chegou aqui em Portugal, o que é que você fez? Você trabalhou, já tinha planos de trabalhar como advogado? Você trabalhou com o quê? Você veio com visto, não foi? Sim, Foi vim. visto de trabalho? Visto de procura e de trabalho à época. Ah, eu também vim com esse visto. Também vim. Trabalhei em fábrica quando cheguei. Você trabalhou com o quê? Trabalhei em pastelaria, depois trabalhei como representante comercial de uma rede de energias, Vendas, no caso. depois restauração de novo. Vi que a restauração não tinha nada a ver comigo, eu não. Vou para a área administrativa. Uhum. Até que eu fui contratado por um administrador de condomínios. É E legal, já é mais. o último emprego que eu tive foi num compliance de uma empresa de câmbio, a Unicâmbio, no caso. Uhum. Legal, a administradora de condomínio já era da tua área ali, né? Algo Sim, muito bom, muito bom. Era algo que você dominava, então. sim. E a esposa, essa transição toda de chegar, de trabalhar, como é que foi com a família? Vocês já foram direto para Lisboa, nesse caso, Fomos quando para chegou? Lisboa e nós tivemos uma ajuda de uma pessoa que era relativamente conhecida, né, pela família da minha esposa, né, e pronto. Nós fomos morar em Amora, Cruz de Pau. Foi a Não oportunidade que eu conheço. tive, que nós tivemos, né, e foi um ouro. Era 1 hora mais ou menos de Lisboa, de comboio. Uhum. Então, foi por aí. E em relação a sua vinda e depois que você deu entrada na documentação, né? Que você tocou Certo. num assunto que eu queria perguntar, que foi a documentação do advogado. Você falou que na época ainda era possível. Me fala mais sobre isso. A questão do advogado, dele conseguir trazer os documentos dele aqui e exercer a função. Você falou que na sua época ainda era possível, hoje já não é mais? Não, não, foi uma janela que foi fechada em meados no início do segundo semestre de 2023. Antes existia um acordo de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados Portugueses. Uhum. E pronto, acho que até pelo número elevado de inscrições e outras coisas mais que, né, até é reflexo de uma imigração descontrolada, foi uma janela fechada. Antes era possível se inscrever como advogado em Portugal com a mera apresentação de documentos e envios de documentos para a ordem portuguesa. Bastava que tivesse efetivamente uma inscrição Uhum. na Ordem dos Advogados do No Brasil Brasil, né? e outros documentos adicionais como requisitos. E hoje já não é mais possível. Não mesmo. Então, um advogado com inscrição do Brasil chegar hoje aqui, ele não consegue. Conseguiria através de um processo mais extenso Uhum. para tratar uma equivalência, um estágio e uma prova. É mais complexo, né? Né? É possível na mesma, só que tem mais etapas para conclusão e a efetiva inscrição como advogado. Uhum. Hoje você atua em que área aqui em Portugal? Hoje eu atuo na área do direito imigratório, administrativo, né, por sua vez. Trabalho também na área criminal, a área que eu venho tentando me aprofundar, e também por caguete também atuo na área laboral, Que era em a casos área. mais pré-contenciosos. Uhum. Que era a sua área do Brasil, no Sim, caso. exatamente. Legal, legal. E em relação ao teu trabalho, assim, o que foi que mudou de 2 anos pra cá?
Olha, muita coisa. Muita coisa. Porque, principalmente na área do direito imigratório, a gente tem que levar em consideração que o, a lei em âmbito migratório ela é de um caráter totalmente imutável. Uhum. Então, o governo hoje pode fazer uma assinatura de um decreto-lei e simplesmente mudar toda a forma de funcionamento de um pedido de residência, enfim, um direito à nacionalidade agora, como nós vimos. Alterou, né? Então, De exato, 5, praticamente dobrou, né? De 5 para 7 e até 10, né? exato, para não ser PLPs. Exatamente. Eu percebo mesmo que as leis aqui são muito voláteis, é instável demais, a gente dorme de um jeito, acorda, já tem outra coisa valendo, parece que eles trabalham de madrugada mesmo, e pega todo mundo de surpresa, Sim, e muita gente acaba por sofrer de verdade, né? Porque tem muita gente que vem despreparado, sem dinheiro. Outros vêm totalmente ilegal, né? E o pior é que a gente sabe que grande maioria a grande parte dessas pessoas não são, elas só querem trabalhar, elas só querem dignidade, estão fugindo ali de um país corrupto, de um país que não dá oportunidade para eles, sim, e quando chegam aqui acabam se deparando com isso, né? Eu percebi também, eu vi ontem no noticiário que tinha aumentado o número de recusa de entrada, certo. que seria basicamente o quê? Você imigra para Portugal e quando chega no aeroporto dá de cara com a imigração, a polícia lá, e eles estão meio que recusando a entrada dessas pessoas, né? Você já pegou algum caso desse e como é que foi? Qual é a sua visão em relação a tudo isso? Bom, recusa de entrada. Como você mesmo disse, a maioria das pessoas que tem uma recusa de entrada é porque são mal instruídas com relação aos documentos, às condições necessárias de permanência em território nacional. Então, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, um conterrâneo meu, um carioca, decide migrar para Portugal, ele já vem com uma cultura do fulaninho de tal que disse que é só fazer dessa forma Uhum, e vai dar certo. Então é isso que complica muito as coisas. As pessoas não buscam informações concretas para conseguir, para fazer, né, efetivamente uma imigração em Portugal. E isso complica muito. Então, hoje, o que nós temos é um número elevado de recusas de entradas que a cada ano aumenta mais, uhum. porque os critérios continuam os mesmos de entrada, sendo que a própria força, né, agora quem faz o controle de entrada é um órgão, né, dentro da PSP. Da própria polícia, né? Exato. Uhum, Então, estão instruídos, estão cada vez mais capacitados para isso, uhum. Bem mais e é o técnico, né? certo, convenhamos. Sim, sim. Antes, por exemplo, em 2023, 2022, é, é, os estrangeiros adentravam o território nacional simplesmente com a cara e a coragem, talvez um dinheiro de isso ainda era bom. Quando vinham com uma rescisão de uma Uhum. empresa, né, mas com valor pequeno, Sim, considerando sim. que vivemos aqui com uma moeda de peso, então é muito complicado. As pessoas chegam aqui e ficam totalmente vulneráveis à miséria, talvez até sem recursos financeiros em caso de intenção de volta, de regresso ao país de Uhum. origem. Então, é também um meio correto. Eu acho que Portugal vem acertando nesse sentido. Entendi. Então, esse número elevado de recusas, geralmente as pessoas são mandadas embora mesmo para casa. Elas não chegam nem a entrar em Portugal, no caso. Não, a partir do momento em que. Como funciona? É, muitas das vezes a pessoa, eh, ainda, por exemplo, na apresentação de documentos no Brasil, ou Angola, enfim, qualquer país que tem um voo para Lisboa ou Uhum. Porto, enfim, outro aeroporto
de Portugal, já é feito um estudo, ali uma análise documental, e ali já são selecionados certos candidatos à recusa de entrada. Então já existe uma análise prévia disso. A partir disso, quando é feito esse filtro, numa primeira linha de controle, né, já em Portugal, pode ser feito algumas perguntas, apresentação de documentos, e dali, de uma suspeita, já vai, uma recusa de entrada já vai sendo mais concreta, já vai sendo mais robusta, e pronto. Depois é feito mais ou menos um interrogatório, e desse interrogatório já fazem já um relatório de ocorrência com um número de recusa de entrada, e é isso, a pessoa não tem uma entrada no passaporte e pega o primeiro voo Dali já para tem o que país de voltar. origem, exatamente. É uma Caramba. expectativa que às vezes a pessoa, né, enfim, Ninguém- totalmente destruída, e é muito complicado. Então, A pessoa fica proibida de entrar no espaço Schengen? não necessariamente, Não, não. né? Desde que ela retorne, planeje e venha para Portugal ou qualquer país que seja, mas com as condições mínimas, né, de permanência, E alojamento, isso acontece com quem vem com visto também? também, claro. Caramba. Claro. Por exemplo, teve um caso em que eu fui ao aeroporto, por exemplo, para fazer uma assessoria num caso de recusa de entrada, em que a pessoa tinha um visto de estudo e, Certo. no momento da suspeita, já numa segunda linha de controle, afirmou ao agente que viria para Portugal para trabalhar. Com visto de estudo. Então, a partir disso, a partir enfim, de informações divergentes, pode-se levar à conclusão de uma recusa de entrada, entendeu? E nesses casos, já numa segunda linha de controle, já, enfim, eu já nem recomendo uma assessoria jurídica, porque a chance de reversão é baixíssima. Por exemplo, pessoas que chegam em Portugal sem meios de subsistência necessários, ou pronto, com uma carta convite totalmente divergente, com informações né, que estão totalmente em desencontro. É que eles não cruzam, Não, não bate com os exatamente. outros documentos, né? Exatamente. Por exemplo, vou ficar na casa X, mas a viagem é para um lugar totalmente diferente. Enfim, tudo isso pode levar a uma conclusão de uma recusa de entrada. Caramba, isso acaba com o sonho da pessoa também, mas eu acho que o erro já é desde o início, né? Quando a pessoa Claro. deu entrada num visto para uma atividade diversa da que ela pretendia. Nesse caso hipotético que você deu, a pessoa estava com visto de estudo e queria trabalhar aqui, então começou desde o início errado, né? Essa falta de informação. Quando eu vim para cá, quando eu estava planejando vir, eu e a minha esposa, a gente consumia muito conteúdo de internet, de influencer, de blogueiro, YouTube. E, nossa, eles vendem um sonho, né? Os caras vendem um sonho. Você tenta se espelhar ali e seguir ali o que eles estão falando. Ó, vem assim que vai dar certo. E quando a gente chegou que lá em Fortaleza tem um consulado, vice-consulado. Quando a gente chegou no consulado, certo que ia dar entrada com visto de estudo, o agente consular lá, ele falou, por que vocês vão dar entrada no de estudo? Ele mesmo que... Por que vocês vão dar entrada no de estudo? Por que vocês não fazem o de trabalho? Olha, é assim, assim. Ele foi lá e instruiu a gente, deu toda a assessoria, que eu acho que nem era o trabalho dele. Não. Era só receber documento ali e pronto, né? E aí ele explicou pra gente e a gente mudou toda a concepção. E eu cheguei lá, crente que tava... Não, eu sou especialista no visto de estudo. Mas foi muito bom isso, porque a gente percebeu, e óbvio que depois que eu cheguei aqui também em Portugal, eu percebi que o pessoal posta na internet a distorção da realidade. Exato. Uma distorção da realidade. E acaba que pessoas sem noção do que é a realidade mesmo de fato, acaba cometendo um erro terrível desse, né? Que é dar entrada num visto e chega aqui, nossa, é muito dinheiro.
envolvido. Com certeza. Economias ali, como você falou, às vezes até uma rescisão trabalhista. Família, né? São laços, pô, tem gente que deixa filho, que deixa esposa, tenta vir sozinho, gasta aquele último centavo que tem na conta para tentar dar espaço na vida e errar, assim. Até porque uma passagem também é caríssimo, Isso, né? Exato. isso. E nesse caso aí são duas, né? Porque essa outra Exato, passagem ida ele e tem que volta, pagar, né? exato. O governo não vai pagar essa passagem de volta. Exato. É bem complicado. A questão da falta de conhecimento para fazer a imigração. O próprio assessor faz e induz a pessoa a fazer de uma forma irresponsável. Por exemplo, voltas que eram canceladas, né? Comprava uma passagem e, por exemplo, em recusas de entrada, por exemplo, já aconteceram situações assim, da pessoa passar por um constrangimento porque a volta era cancelada e calma, isso é totalmente... Por exemplo, um caso foi revertido assim, por exemplo, em âmbito de recusa de assessoria, porque foi necessário um esclarecimento, um recurso também, e pronto. Então, é muito complicado, é muito complicado. As pessoas enfim, são irresponsáveis. A pessoa que também pretende vir também não acha que é muito fácil, que porque o fulaninho de tal fez dessa forma. E por isso, o governo quer e vai continuar fazendo recusas de entradas, e cada vez mais, porque, né, a própria tecnologia, enfim, vai sincronizando com, enfim, vai aprimorando, e eles vão conseguir identificar cada vez mais pessoas que podem ser um risco em Portugal, e não é isso que queremos também, Claro, né? claro. Enfim. Portugal é um país seguro, né? Exato. Não é um país seguro. Não pode entrar qualquer um com passaporte falso, com, sei lá, documentos falsos. Uma coisa que eu percebi, que eu vi assim, né? Porque você falou algo interessante, que é a questão da sua sinceridade, né? A sua transparência em dizer que, ó, depois dessa segunda etapa aí que você é levado para a salinha para fazer um interrogatório, praticamente é irreversível, né? A questão da recusa. Certo. Então, essa sua transparência que é legal. Que eu queria puxar o link de que eu vi na internet esses dias um advogado garantindo o sucesso numa determinada ação. Então, eu acho que faltou transparência. Advogado pode garantir, Valber? Fala para mim. Não, advogado, ele é meio. Ele é o meio de obter um resultado, mas não é atividade fim, né? É uma atividade que vai garantir um fim positivo. A gente vai garantir o quê? Uma reapreciação, uma apreciação sobre uma situação que é equivocada, enfim. E nos casos de recusa de entrada, por exemplo, existe realmente a probabilidade de reversão tem sido baixa, claro. A gente tem que considerar aqui, por exemplo, nos casos da recusa de entrada, são situações como, por exemplo, na primeira linha de controlo, não foi feito o ato da recusa de entrada, ele não foi consumado, né? O procedimento completo. Então, a partir disso, é possível analisar juntamente com o passageiro retido, né? O que ele afirmou, quais são os documentos, tentar entender a real dinâmica dos fatos. Agora, pronto, tem pessoas também que ligam para a gente e não querem ser sinceros também com relação aos detalhes. Muito, né? Claro, tem que contribuir, tem que tentar, para a gente tentar perceber o que está em falta, o que está em causa que levou a uma suspeita de risco que pode ser... Né, tem que ter a relação numa recusa de entrada, exato. De confiança, né, entre advogado e cliente, né? Se não tiver... E não só isso, por exemplo, a gente também não pode garantir qualquer outra questão, uma ação judicial, por exemplo. É claro que a gente trabalha com uma probabilidade, né, dentro de uma análise de um caso, mas se um caso chegar para a gente, por exemplo, com menos requisitos do que é o necessário, a gente também tem que ter uma ética de, enfim, olha,
existe uma probabilidade, mas também não dá para garantir, entendeu? Não dá para garantir aquele resultado. Enfim, atividade meio. Advogado realmente é atividade meio. Depende da decisão de um terceiro, né? Sim. É bem antiético da parte do colega fazer esse tipo de afirmação. Não dá para garantir. Eu tenho umas dúvidas aqui que eu separei, que eu acredito que vai ser de grande valia para quem está assistindo esse episódio, e eu quero contar com sua expertise para a gente poder tentar sanar essas dúvidas. Claro. E vamos lá, a primeira, tá? Seria um caso hipotético, de uma pessoa que quer vir para Portugal para trabalhar. Certo. No cenário atual, o que você indicaria para essa pessoa? Pronto. Uma pessoa para vir para Portugal com a intenção de trabalhar, olha, num primeiro momento ele precisa fazer um estudo sobre o país, sobre a cultura, sobre a oferta de trabalho que é necessária. Por exemplo, trabalho na construção, tem que entender as regiões que são necessárias. E, na minha humilde opinião, precisa fazer isso ainda no país de origem. Não pode vir aqui sem visto e tentar a sorte. Não dá para fazer isso. Então, hoje, antes, por exemplo, em 2023, 2022, existia a figura da manifestação de interesse. Sim. Que muita gente utilizou isso para burlar, né? Para, enfim, uma regularização em Portugal, com o fito de obter uma regularização em Portugal, e essa janela foi fechada. Então, o correto hoje é, ainda no país de origem, ter documentos, obter uma carta de uma empresa. Esse é o procedimento. Qual que hoje é o visto que ainda permite a pessoa... Que o de procura de trabalho que a gente veio, se eu não me engano, ele parou, né? Tá barrado. Né? Ele, na verdade... Hoje ele se encontra suspenso porque ele precisa, o governo precisa dispor de uma regulamentação, uma portaria para delimitar quais são as atividades que a gente considera que são qualificadas, porque ele se restringiu para as qualificadas. Exatamente, não foi isso? Exatamente. Agora vai precisar haver uma delimitação com relação ao que é qualificado. Quais são as profissões, no caso, né? Exatamente. Entendi. E o de procura de trabalho, ok. E o de trabalho, o que a pessoa que quer trabalhar, ela teria para aplicar de visto para vir para Portugal hoje, no cenário de hoje? Eu acho que, por exemplo, seria com o que Portugal normalmente tem de necessidade. Seria basicamente isso. Seria tentar estudar, por exemplo, pessoas nos setores da tecnologia, mãos de obra que são mais qualificadas conseguem ingressar num processo seletivo com mais facilidade. No país de origem ainda. No país de origem, sim, sem dúvidas. Sem dúvida. Tem de ser feito assim hoje. Por exemplo, nós temos há um ano a implementação da Via Verde que facilita os processos de visto. Eu ouvi falar no Via Verde. E era até, se eu não me engano, ele tinha uma aprovação até mais rápida do que os demais vistos, né? Exatamente. A empresa meio que garante a estadia, não é isso? Sim. E, óbvio, o contrato de trabalho. Esse é legal. É algo a se estudar também. Sim. E a pessoa que quer vir como estudante, como é que está hoje o cenário? Bom, estudo tem muita coisa, né? Sim. O estudo hoje, por exemplo, principalmente os cursos profissionalizantes, é um tema muito em voga, porque realmente o governo, com uma série de restrições que vem fazendo com relação à lei dos estrangeiros, que pretende retirar a possibilidade de regularização em território nacional. Ok? Há um projeto de lei que já foi aprovado na generalidade. Ainda temos um tempo para pessoas que estão em Portugal de forma irregular e pretendem se regularizar pelo 92, ainda há um tempo considerável. Não sabemos quanto tempo em exato, dizer aqui um mês, 2 meses, ainda não sabemos, mas ainda tem um tempo razoável. Depois disso, vai
Depois dessa alteração, vai ser a mesma coisa do que o trabalho. Vai ter a necessidade de fazer a matrícula numa instituição de ensino e pedir um visto. Querer um visto no consulado. Tudo Exato. no país de origem. Ainda né? no país de origem. Exato. Mas aqui ainda é possível. O pessoal que está aqui, sim, no território nacional, ainda é possível também pedir por estudos, no caso. Sim, tem que ser feito imediatamente. Quem está em Portugal de forma irregular é literalmente para correr, tá? Porque, infelizmente, o governo possivelmente não vai dar um prazo adicional, talvez um regime transitório. Então, o ideal realmente é que se faça uma declaração, dê um jeito, tá? E estude. É a única forma de se regularizar em Portugal hoje, no momento, sem família, ascendência, enfim. Então, descendência, aliás, né? Então, realmente está bem sensível. Vamos lá para uma segunda pergunta, né? A pessoa recebeu uma nave, que para quem não sabe, é uma notificação de abandono voluntário do país. Voluntário, né? Pois é. O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Bom, caso até bem delicado com também, relação é até um pouco contraditório, porque na verdade quase não, é uma ordem de abandono, né? Então, pronto. Depois da gentil solicitação, seja da AIMA, da PSP, da GNR, enfim, a pessoa tem um prazo de 20 dias para sair do território nacional. Primeiro caso, tá? Se a pessoa realmente quer ir embora, não consigo fazer em 20 dias, pode pedir uma prorrogação desse prazo, por igual período, no sentido de, olha, estou demonstrando a minha intenção de regressar para o país de origem e preciso de mais tempo para tratar dos meus bens, enfim, da vida que está aqui, né? Pode ser feito isso. Num segundo momento, e para a maioria das pessoas que já estão aqui, já estão integradas em território nacional, enfim, e aí a gente tem que levar em consideração o que tem sido essa notificação por parte das entidades responsáveis. É uma notificação que desconsidera a vida da pessoa, uma análise da pessoa, a integração dessa pessoa na sociedade portuguesa. Poxa, tem gente que talvez não, a maioria, pelo menos por parte da AIMA, dessas naves, né, tem sido em enquadramentos de regime transitório. Pessoas que, por exemplo, não tem uma desconto na Segurança Social antes de junho de 2024, mas desde julho de 2024 está na sociedade, tem as contribuições lá mês a mês e simplesmente uma nave. Sendo que, por exemplo, o processo poderia ser tão somente ter sido indeferido. Então, eu acho que, enfim, não tenho nem adjetivos, porque também sou imigrante, também fico consternado com essa situação, tá? Inconformado com isso, porque realmente é um modelo de documento em que não é analisado nada, simplesmente nada. Tá? E aí pronto, a gente tem que levar em consideração que existem os prazos, né, processuais para intentar um recurso administrativo, o que não é o melhor remédio, e isso pode também atrapalhar a pessoa. E o ideal realmente às vezes, né, para pessoas até que não têm condições financeiras, mas infelizmente são as ações, a providência cautelar junto com uma ação de condenação à prática de ato devido para tentar anular o ato, enfim, no caso, reverter anular a nave, no caso, né? Principalmente a nave, né? Alguns dos casos podem ser também revertidos os processos em casos de manifestação de interesse ou estudo, enfim. No caso do regime transitório, né, na situação que eu falei anteriormente, sim, pelo menos com relação à nave e uma outra via de regularização, por exemplo, 92. Entendi. A AIMA,
Por exemplo, uma situação hipotética que o Carlos foi para a Aiman, seu agendamento na Aiman, chegou lá, estava com todos os documentos certinhos, certo? E ainda assim, depende do... Você sabe que aqui cada agente vê de uma forma, né? Uhum. Ele interpreta a lei da forma que ele bem entende. Então, digamos que o agente que atendeu o Carlos lá julgou que um dos documentos, do alojamento, por exemplo, Certo. a declaração de alojamento lá, não estava coerente na visão dele. O que essa pessoa tem que fazer? Tem um livro de reclamação lá, né? Que eu sei que todo órgão aqui tem. É pegar o livro, é ligar para o advogado na hora, quebra tudo. O que essa pessoa tem que fazer lá? Bom, primeiro, a gente tem que levar em consideração que a gente não sabe o teor dessa declaração de alojamento. E, sinceramente, muitas pessoas estão levando esse documento de uma forma equivocada, tá? Então, antes de... Legal, então vamos... o primeiro é ter uma atenção, porque realmente... Vamos lá, primeiro, com relação à declaração de alojamento, ela tem que ser um documento original, não é a cópia que as pessoas... por exemplo, uma pessoa enviou pelo WhatsApp, você imprime e vai levar para o seu agendamento. Tem que ser o documento original, firmado, né, assinado pelo proprietário do imóvel, tá? Então, e como a gente vai conseguir comprovar isso para a Aiman? É através de um documento chamado caderneta predial, tá? Você vai tirar isso nas finanças. No caso, quem tira é a própria pessoa ou o senhorio? O senhorio normalmente é o mais correto, coerente, que ele disponibilize o documento, até por uma questão de boa-fé, tá? Então, pronto. Esses documentos precisam ser acompanhados da caderneta e, possivelmente, a assinatura, né, precisa ser reconhecida por um notário, solicitador ou advogado, ok? Então, esse é o proforma, são os documentos corretos para apresentar no seu agendamento. A partir disso, por exemplo, não está reconhecido e querem que o documento seja reconhecido por tenha um reconhecimento de assinatura, ou talvez não tenha caderneta predial. Não vai simplesmente fazer uma reclamação no livro amarelo, porque não faz sentido, tá? O ideal é que seja feito o quê? Que seja cumprida a exigência. E aí você vai ter o prazo de 10 dias úteis, então você vai ser notificado já no ato, no dia do agendamento, para cumprir essa determinação em 10 dias úteis. O ideal é depois, no outro dia, que você já envie essa documentação da melhor forma possível, né? E pronto. Isso seria o caso. Agora, por exemplo, vamos colocar o livro amarelo. Por exemplo, se tiver uma interpretação totalmente excessiva, né? Fora do contexto comum, ou de repente, caso o atendente, o agente da Aiman, entenda que os documentos estejam em desacordo com o que é aceito normalmente, não receba a documentação, não recolha os dados biométricos, e aí sim, aí é um caso de para ser feita uma reclamação. Ok? Porque, se ele entender que os documentos estão em desacordo, tem o prazo de 10 dias, o interessado tem o direito de uma audiência prévia, enfim, para apresentar. Isso está na lei. Agora, uma reclamação seria realmente se não for recebida a documentação. Entendi. Então, eles têm a obrigação de receber essa documentação pela falta desse pequeno documento aí, que seria a declaração de alojamento. Exato. O que vem acontecendo é que eles não aceitam e remarcam, né? Remarcar é mais fácil, ok? Por exemplo, vou remarcar para daqui a 2 dias você entregar o documento. Isso pode ser feito. Se o agendamento for disponibilizado na hora para o imigrante, ok. Uma situação legal. Agora, por exemplo, se simplesmente for recusado o agendamento, e como a gente vem observando isso em diversos casos, aí sim, aí é um ato excessivo, cabe o direito de reclamação e pronto. Sim, aí sim o livro amarelo ele é devido. Tá, legal. Eu vi no jornal
a questão que me chamou muita atenção. Eu disse, não, tem que levar isso para o Valber, que é um caso muito interessante. Eu tenho certeza que muitas mães estão passando por isso. Bebê nasceu em território nacional. Ok. Vai no IRN fazer o cadastro da criança, enfim, que tem todo o direito. Isso, pelo que eu vi, foi antes da alteração da lei. Certo. E aí o IRN não está aceitando cadastrar, fazer o registro dessas crianças lá como cidadão português. O que a pessoa tem que fazer, como tem que fazer, e essa situação é legal, não é? Qual que é a sua visão? Na minha opinião, isso é um absurdo, tá? Isso é um ato, enfim, melhor não Até prolongar desumano, né? para não, enfim, não ficar mais pronto. Para mim, isso é totalmente um absurdo. Uhum. Acho que o IRN não atribuir a nacionalidade para um bebê dessa forma é totalmente incoerente, ok? A administração pública, ela tem o dever, né? Aqui em Portugal não funciona isso, mas tem o dever de ser clara, ser transparente, ter o bom senso, enfim. E não se vê isso em Portugal. O que se vê são pessoas que estão do outro lado, tentando a todo momento interpretar e ser a própria lei, né? Verdade. Na verdade, a lei do atendente é o que rege Portugal, infelizmente. Nesse caso, a pessoa tem direito, né, respondendo a sua pergunta, a partir do momento em que o nascimento, o ato, foi antes da lei, não há o que se falar em perda de direito. O ato foi consumado a partir do nascimento, então não é do registro da criança numa conservatória, é do nascimento. Então essa é a interpretação que tem de ser feita, ok? E nesse caso o correto é livro amarelo, ok? Nesse caso sim, prontamente o livro amarelo, e após isso, se tiver algum documento, ou então fazer uma notificação e, se for o caso, entrar com uma ação contra o IRN, considerando a recusa de uma questão que foi devida, né? Era um que direito, né? Um ato que era totalmente devido, era a atribuição da nacionalidade para um bebê com o nascimento antes da lei. Essa lei que veio, ela alterou para o quê a nacionalidade da criança? No caso, hoje se eu tivesse um bebê hoje, como é que ia ser? O formato da lei hoje fala o quê? Rege o quê em relação a isso? Bom, vamos lá. Do nascimento de vamos lá. Um casal de pais residentes em Portugal. Ou talvez um não residente e um residente em Portugal. A gente tem que levar em consideração que antes era o requisito para essa criança ser portuguesa, nata, era necessário 1 ano de residência. Legal. De qualquer um dos progenitores. Qualquer um dos progenitores, exatamente. Agora, por exemplo, se hoje, na lei atual, o requisito são 5 anos para que a criança seja portuguesa. Entendi. Ok? Então, por exemplo, se um dos pais não tem os 5 anos, a criança nasce como sem a nacionalidade portuguesa, vai ser a nacionalidade do país de origem, dentro dos requisitos do país de origem com relação à atribuição da nacionalidade. Por exemplo, nos casos de brasileiro, critério sangue, ok. Então, com relação aos efeitos, a criança vai se regularizar, vai ter um título de residência com base no artigo 124 da Lei do Estrangeiro e depois de completar os requisitos pode também se naturalizar, ok? Mais à frente, enfim, são esses os efeitos que foram para travar a nacionalidade para pessoas, enfim, que já chegavam, como, por exemplo, até na própria Espanha, que as pessoas hoje pretendem atribuir uma nacionalidade, enfim, às vezes até sem morar lá, enfim. Então, é nesse sentido. Tem gente que faz isso nos Estados Unidos, né? O pessoal vai ter bebê lá para poder ganhar a cidadania. E em relação ao reagrupamento familiar,
hoje, como é que está funcionando? Porque mudou também o artigo que regia isso, né? A questão do reagrupamento. Eu consigo reagrupar um familiar meu que está no Brasil, e não está ainda em território nacional? Como é que está ainda a questão de filho, de pai aqui para reagrupar esses familiares? Bom, hoje o critério mudou totalmente. Desde outubro de 2025, através da Lei 61, né, de 2025, o reagrupamento familiar passou por uma grande transformação, né? Antes existiam dois números, e o número um, que era possível regularizar em território nacional, aliás, desculpe, número um, que era possível, que ainda é possível se regularizar pessoas que estão fora do território nacional, e o número dois, que é para familiares que estão em território nacional. Existiu, né, uma norma de regime de transição dentro dessa lei criada publicada, aliás, em outubro do ano passado, um regime transitório de, se eu não me engano, 120 dias, e pronto, isso já acabou também, ok? Então, o que acontece? Hoje, a partir do término do regime transitório, nós temos a única possibilidade, que é reagrupar pessoas que estão fora do território nacional. O número 2 do artigo 98, ele foi extinto, foi revogado. Okay? Então, hoje, nós só podemos reagrupar pessoas que estão fora do território nacional, ok? Para pessoas que hoje, né, nesse atual dia, a gente está em início de julho, né? E hoje, por exemplo, ainda existe reflexos do regime de transição. Exatamente, tem um portal na AIMA, no formulário de contactos, né? No sentido de que é possível ainda para pessoas pedir o reagrupamento familiar para familiares que adentraram Portugal antes do término, que em abril, né? Meados de abril desse ano. Então, é nesse sentido, tá? Então, por exemplo, e os critérios para o reagrupamento familiar, além do número 2, no número 1 também tem critérios também muito sensíveis. Por exemplo, antes não existia prazo para reagrupar familiar, ok? Hoje, os prazos de análise da própria AIMA foram aumentados. Então, para reagrupar um familiar, o tempo também, para você ter o direito de pedir o reagrupamento, também foi aumentado para diversas condições, com exceção do filho, ok? Para criança... Filho, ou então algum dependente que tenha, enfim, alguma condição equiparada a filho, né? E para cônjuge também teve um aumento significativo, 15 meses a 18 meses, a depender das condições, se tem filho ou não. De residência legal, no caso. Exatamente, para pedir para o cônjuge, entendeu? Ou para outro familiar, seja pai, mãe, enfim. Então está bem mais sensível o reagrupamento familiar, no sentido também de travar, ok? De não ter uma imigração desenfreada. Sim. Então pronto, é isso. Hoje o reagrupamento familiar está bem mais limitado, enfim, e vamos ver esses efeitos ao longo do ano de 2026 para 2027, com certeza. Eu acredito que eles fizeram isso também para desafogar a AIMA aqui e sobrecarregar os consulados, né? Sim. Nos outros países. Enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas mais uma pergunta. Entrei como turista, certo? Entrei de forma, enfim, turista. Tem um processo judicial em andamento e fui parado pela PSP. Aí tem diversas dúvidas lá do pessoal que, eu apresento a minha petição, eles não querem saber, me dão lá, já dão a nave. Ou então, vai depender do agente, vai depender ali da pessoa que está te abordando, mas qual que é a orientação para esse tipo de caso? Bom, vamos lá. Tem pessoas, inclusive,
recebendo NAV por parte da PSP, e recentemente eu atendi uma pessoa, até por parte da GNR, com um formulário de pedido de agendamento. Então, pronto. Hoje, a gente tem que levar em consideração que Portugal, o que rege para imigrantes são atos excessivos, atos de ilegalidade, sem considerar a lei dos estrangeiros, considerando cartazes do Chega, enfim, que nós não contribuímos para a segurança social, enfim, toda uma atrocidade que eles utilizam essas afirmações como uma verdade, sem analisar os fatos. Então pronto. Quando estiver num ato de ilegalidade, principalmente com relação a questões que a pessoa tem devidamente comprovada ali, um pedido de agendamento de forma administrativa, o ideal é responder aquela notificação. Infelizmente, tá? A gente tem que levar em consideração que o correto é entrar com uma providência cautelar nesse sentido. É um ato totalmente desproporcional e pronto, acho que talvez até o próprio agente que assina aquele ato, ele não tem nem conhecimento do quão pode prejudicar a vida de uma pessoa, ok? Então pronto. Por quê? A gente tem que levar em consideração que um recurso hierárquico, por exemplo, não, então eu vou responder a GNR ou a PSP ou a AIMA sobre essa notificação de abandono voluntário. A gente tem que levar em consideração que um recurso hierárquico, ele não tem o condão, ele não tem a força para suspender uma notificação de abandono voluntário. Suspender no sentido de perder a suspensão faz gerar que a NAV, né, que a ordem de abandono perca os efeitos temporariamente até que se tenha uma decisão judicial. Okay? Se a pessoa apresenta um recurso hierárquico, a gente tem que levar em consideração que esse recurso hierárquico vai gerar apenas um efeito de devolutivo com relação à matéria de direito e os fatos, mas não sobre a suspensão. E esse recurso nunca é normalmente respondido por parte dos órgãos, das entidades administrativas em Portugal. Quase não se vê respostas. Praticamente a pessoa fica sem... E um detalhe, o recurso hierárquico, a partir do momento em que ele é apresentado, ele só tem a faculdade de suspender os prazos, o prazo de ação por mais 30 dias. Depois o prazo de ação ele volta a correr. Então, isso é muito perigoso porque, por exemplo, a gente pode levar em consideração que mais à frente, meses mais à frente, talvez a pessoa ache mais seguro entrar com uma providência cautelar por algum risco, por alguma questão que pode estar a ocorrer no cenário atual ali em Portugal, e pronto, perdeu o direito, entendeu? O direito de ação pode ser, precluído. Então, Cara, é bem complicada essa situação. Exato. E eu vejo assim, porque na situação ali, no ato, você tá falando da polícia, né? Primeiro que a pessoa tá extremamente nervosa. Sim. É uma polícia que tá te parando, tu tá, enfim, entrou como turista, tá tentando se regularizar e a polícia tá dizendo, olha, tu tá errado e toma aqui, ó, tu vai ter que voltar para casa, tem tanto tempo para voltar, acho que a pessoa não sabe nem o que falar pro policial na hora, né? O nervosismo, toda aquela situação que deve ser bem desconfortável. Aí, segundo, você procura seus direitos com um profissional enfim, procura o advogado lá para dar entrada no teu processo e não é tão simples assim como você acabou de mostrar, né? A pessoa tenta, o governo não responde, o judiciário não ajuda, os órgãos muito menos. Não conversam entre si. Não tem esse diálogo, né? Não mesmo. Caramba, a situação do imigrante aqui tá bem difícil, bem difícil. Teve o fim da manifestação, o fim da autorização da CPLP, né? Como é que chamava? Era certificado CPLP, né? O título de residência CPLP. Exato. Teve o fim também. Os vistos agora quase tudo barrado. É verdade.
para emigrar para tá melhor do que os Estados Unidos, Portugal, não tá? Né? Parece que, e o pior, Portugal em véspera de ano de Copa, Sim. né? Precisa de mão de obra, sabemos que Leiria Sim, passou por simplesmente, todo esse exato, virou um desastre. caos, precisa de gente para trabalhar, e o governo, não sei em que lugar vivem, talvez estejam em Ibiza, não sei, realmente, Não, mas realmente. é real, é real, é real. E as pessoas que estão em casa, no seu país aí, que não estão aqui, não têm noção mesmo como a situação tá aqui atual. Não tem noção. Eu acho que pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é não errar. É não errar com a escolha de uma empresa, de um profissional que possa realmente assessorar com seriedade, Ao apoio com jurídico, né? responsabilidade, entendeu? A gente vê pessoas que, às vezes, procuram uma assessoria depois de ter tido uma péssima, uma primeira assessoria péssima, no sentido, vou fazer um recurso. Simplesmente é um copia e cola de alguma... Sim, enfim, sim. sem uma entrevista, sem entender o caso. Então acho que o principal hoje em dia é a escolha de um profissional responsável, que, infelizmente, assim, até dentro de cada profissão, e a profissão do advogado é colocar o peso nas É costas, verdade, tá? é verdade. Então é E é isso. muita responsabilidade, né? Exato, Tá exato. mexendo com o sonho, com vidas, né? Claro, o direito de ir e vir, a permanência em território nacional de uma pessoa, enfim, a expectativa, o plano de, às vezes, poxa, imigrante, de querer construir algo, de talvez querer trazer a família, Isso. trazer uma mãe, como eu tive a oportunidade de trazer minha mãe para Aí, ver legal. um mundo diferente, diferente do Rio de Janeiro. Enfim, é muito, muito sensível, muito sensível. E tem muita gente ruim que Tem, não quer saber. tem mesmo. Uma outra situação aqui, que eu poderia ter puxado mais cedo, mas, enfim, tá aqui na sequência. O senhorio não quer assinar a declaração de alojamento. Você falou que bastava a declaração junto com a Ok. certidão predial, né? Caderneta, né? Predial, Caderneta sim. predial. E pronto. E na falta desse senhorio querer, quando ele não quer assinar, o que é que se faz? Às vezes está em outro país, a pessoa mora em outro país, nem sabe como é que tá a questão do arrendamento da casa dele, do imóvel. Como é que funciona nesses casos? Então, nesses casos a gente busca as fontes por outras informações que estão ali. Por exemplo, o que a AEMA quer? A AEMA quer se resguardar no sentido de que aquela morada é sua. Uhum. O que aconteceu antes? Nós tínhamos a figura do atestado de morada, Sim, a junta da freguesia, né? Firmado pela foi junta da da minha época freguesia. isso aí. Exato. A AIMA recebeu uma reclamação por parte de alguma associação de proprietários, ok? No sentido de que os proprietários estavam recebendo um monte de títulos de residência de pessoas que não conheciam. Uhum. Então, a partir disso, de um movimento dos proprietários, que foi tido como foi alterado o documento, né, o proforma exigido. Então, Caramba, eu não sabia disso aí. exato. Então, hoje, a gente tem a figura da declaração de alojamento como documento principal, né, comprovativo de alojamento. Uhum. Então, nesse sentido, olha, o proprietário, enfim, não quer assinar, não quer apresentar documentos, não vou apresentar o meu cartão cidadão. Às vezes, muitas das vezes, não querem nem apresentar esses documentos para sonegar alguma questão, enfim, que eventualmente esteja irregular. Relacionado às finanças, né? Exato, né? Porque muitos proprietários Sim, sim. não declaram a renda, O né? contrato de arrendamento ali. Exatamente, e temos esse problema. Então, o que a gente pode fazer para tentar sair disso? Por exemplo, número 1, tem a morada fiscal atualizada, tem fotos do alojamento, tem faturas
que possam, né, comprovar. Que a moradia, né, ali permanente, no sentido de que já mora naquela moradia há muito tempo, então vai dentro de um bom senso, claro, né? É claro que é muito mais difícil, por exemplo, um estrangeiro fazer isso, às vezes apresentar essas informações para um agente da AIMA. Eu já fiz isso, né? No sentido, na figura, né? Como advogado, esclarecer isso. Mas o ideal seria isso, dentro do bom senso, esclarecer, organizar os documentos para a entrevista aqui. Ó, tem fotos, tem a minha morada fiscal, tenho isso, tenho mais aquilo outro, e pronto, portanto, legal, não tem a declaração de alojamento, mas, por outro lado, tem todo um conjunto probatório que deixa claro a moradia. Não, isso é legal, isso é legal. Eu acredito que muita gente passa por esse problema aqui. Eu mesmo não conhecia essa figura de juntar esses documentos todos e levar lá com um advogado, então, legal, muito bom. Funciona, isso aí vai ajudar muita gente, essa informação. Funciona. Um último caso, que muita gente passa por isso. O pessoal passa pela entrevista na AIMA, porém, passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, 1 ano, nada de resposta da AIMA. O que essa pessoa tem que fazer para conseguir esse cartão? Uma pessoa que está há muito tempo à espera de um documento, ela não pode ficar parada, tá? Assim, então vamos lá. Saí da entrevista, recebi uma notificação para cumprimento de entrega de novos documentos. De algum documento. Apresentar os documentos à AIMA pelo CTT, ok? Fazer prova disso, que fez o envio, e aguardar. O título de residência, o primeiro título, ele tem um prazo de análise de resposta por parte da entidade administrativa, nesse caso a AIMA, no prazo de 90 dias úteis. Okay? Certo. Então, esse é o prazo que a gente tem que levar em consideração. Nos casos de renovação de um título, tem um título, renovei e estou em processo de renovação, o prazo é de 60 dias úteis. Então, menor. Menos 30 dias. Então, nesses dois casos, a gente tem que estar sempre conferindo se a documentação está perfeita, se tem alguma questão. Nesse caso, por exemplo, olha, estou há 5 meses, 6 meses sem alguma resposta da AIMA. Não pode ficar parado, precisa verificar o seu processo, tá? Porque simplesmente a AIMA não tem uma organização com relação aos processos. Pode ser que o número do processo esteja parado, esteja lá embaixo, entendeu? Então, se você parar, a AIMA também vai ficar parada. Então, nessa questão da inércia, né, do processo, a gente precisa movimentar, cutucar o processo, seja a própria pessoa por meio de uma ida à AIMA, ok? Uma ligação. Ligação também, ou, por exemplo, uma diligência. Então, pronto, são os meios, uma carta também. A diligência, você fala, seria na figura do advogado? Também. No sentido... A ligação, assim, ela tem uma limitação, né? Por exemplo, você pode ligar e, olha, o processo está em análise, ou o processo tem uma carta, um código de rastreio. É isso que é feito numa ligação. Sim. Eles não conseguem passar pormenores por meio de uma ligação. Como se o acesso ao sistema fosse limitado, né? Isso. Quando uma pessoa vai para verificar o processo numa diligência, o que pode ser questionado? Olha, eu entreguei documentos em dezembro e não tive resposta. Numa diligência, eu sei quais são os documentos que foram apresentados, quais são os documentos que foram solicitados, sei qual é a indicação dentro do sistema interno de que falta documentos, entendeu? Qual é a opinião interna de um responsável pelo processo com relação à análise daquele caso, se aquele caso está pronto ou não, entendeu? Se o processo está pronto, estiver pronto, né? O próprio agente que faz a consulta ao processo pode fazer um reporte
no sentido de que para acelerar o caso, Sim. ok? Coloca para aprovação Uhum. e aí o responsável pelo processo pode fazer uma segunda Muito bom. análise e aprovar Muito imediatamente, ou não. Ou, por exemplo, olha, processo falta o documento X, o meio de subsistência está faltando documentos, Uhum. a segurança social parece que tem dívida, ou de repente existe uma divergência no NIF da pessoa. Sim. Tudo e qualquer coisa, porque querendo ou não, por exemplo, principalmente nos casos em que foram feitos na estrutura de missão, a maioria das pessoas foram para a entrevista com uma papelada, com todos os documentos que Uhum. foram feitos em Portugal, ok? Não colocaram, por exemplo, antes tinha aquele portal online, Sei. né? A pessoa anexava os documentos de forma organizada. A maioria das pessoas não fazem isso. Simplesmente pegam os documentos, o dia do meu agendamento é tal, e vai com os documentos de uma forma desorganizada, e o agente, na hora, faz o quê? Digitaliza rapidamente o que acha que é coerente e pronto. Uhum. Às vezes até o próprio agente que recebeu a documentação não digitalizou o que é correto, ou Sim. preencheu um dado errado. Então, às vezes, por exemplo, uma diligência, às vezes, pela falta de sincronização entre as informações, pode digitar um número da Segurança Social equivocado. E, a partir disso, a gente, de uma investigação, colocar o processo para acelerar, entendeu? Muito bom. Muito bom. Valber, eu acredito que esse episódio somou muito na vida de muitos imigrantes. Mas agora, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse com quem está no Brasil, seja ele estudante de direito, ou o cara que sonha em estudar, ou o cara que já é formado, mas que eles têm uma coisa em comum. Eles pensam em imigrar, seja para Portugal ou, sei lá, para outro país, e querem trabalhar com Certo. direito imigratório. Qual que seria o seu conselho agora? Pode ser pessoal ou até profissional também, para essas pessoas. Pode olhar nessa câmera aqui e dar esse conselho para esse povo aí. Ai, ai, ai. Então, o meu conselho, eu sou um cara, sou uma pessoa que sempre foi inconformada com as coisas que acontecem no Brasil, com a desigualdade, com a falta de acesso que a gente tem a diversas coisas. Então, o meu conselho é uma palavra: coragem. Coragem. É só isso. Muito bom. Agora, eu queria te explicar, contextualizar, por que o nome do nosso projeto é o Linha de Corte. Que assim, a gente acredita que todo mundo existe um eu anterior e um eu atual. Então, o momento em que separa quem você era para o quem você é hoje, a gente chama isso de linha de corte. Então, hoje eu sei que o Valber de hoje com certeza não é o mesmo Valber de ontem. E isso existiu uma linha que dividiu vocês dois. Então eu te pergunto, Valber, qual que foi a sua linha de corte? Ai, ai, ai. Linha de corte. A minha linha de corte foi, na verdade, é um tema muito complicado. É uma pergunta que você me pegou legal agora, porque é difícil de dizer. Olha, mas foi a coragem de ter uma mudança. Talvez o ato, né, o falecimento do meu pai, Uhum. me despertou uma querência por mudar, por querer construir coisas, querer construir o meu próprio caminho. E, e acho que foi nesse X que essa foi a linha de corte que me fez querer mudar. Foi essa linha de corte que me fez querer ter atos de coragem para sair daquele lugar. Eu posso dizer isso. Muito bom, Porque cara. para fazer seja no Brasil, seja em outro lugar, seja em Portugal, a gente precisa a todo momento de coragem Uhum. de
convicção para as coisas darem certo. Claro, né? Ser profissional, estudar, enfim, tudo. Mas sem coragem, não somos nada. Sem a convicção, nada. Seria isso. É isso. E se você assistir esse episódio até aqui, é porque de alguma forma ele contribuiu para você. Então eu só te peço uma coisa, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, que a gente vai trazer muito mais desses conteúdos aqui.